Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aí com o programa Jesus é Verdade que Liberta, né? Esse programa que tem levado até você a palavra de Deus, palavra que salva verdadeiramente o homem. Todo aquele que quer vida eterna tem que buscar na palavra de Deus, lá está, né, a vida eterna, né, de todo ser humano que vem a este mundo. Como diz o próprio Jesus, que ele é a luz que veio ao mundo para iluminar todo aquele que vem a este mundo, né? E muitas vezes o homem ama mais as trevas do que a luz. Então veja que ele é a luz verdadeira. Quando falamos assim, falamos de conhecimento, ou de entendimento, né, de visão da vida eterna, do reino do céu. Então, a luz, Jesus ele falou que nós somos a luz, vós sois a luz do mundo. Né? Deixa que essa luz que está em vós radie, clareie as outras pessoas. Ele disse, não se pode acender uma luz e colocar num recipiente fechado. Quando diz não pode, é no sentido de não deve, né? É isso aí. Então, porque não vai produzir coisa nenhuma. Então, a luz é acesa e colocada num recipiente alto. Ele fala no veladouro para que todos que entrem no ambiente, na sala, nesse ambiente seja clareado, seja iluminado. Então veja que é assim que funciona. As lâmpadas aqui no estúdio desse está aqui em cima, né? Para que possa clarear, não está debaixo da mesa aqui. Então nós recebemos essa luz do Senhor, que é o conhecimento, o entendimento da parte do Senhor, da Bíblia, né? Vem através da sua palavra e o poder que há na palavra, que é viva. Então esse poder, né, esse evangelho traz esse poder de visão, né, de compreensão das coisas de Deus. A gente só conhece Deus através da sua própria palavra. Então eu vou me limpar, me lavar com a palavra de Deus, né? O que é isso? É eu conhecer o que Deus não quer que eu faça, ou seja, para mim chegar até o Senhor, para mim chegar à vida eterna, eu chegar à graça do Senhor, eu preciso me despir do velho homem, eu preciso me dispor, me despojar de muitas coisas. Eu preciso aprender na palavra do que eu devo fazer e o que não devo fazer. Então, as pessoas acham que escapa sem Deus, e não é assim. Não escapará. A palavra de Deus é que traz essa direção e a salvação, né? Então, estamos aqui no Salmo 24, a gente tem falado já outras vezes nesse Salmo, mas aqui mais uma vez, aonde diz aqui no versículo 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então não tem para onde você fugir, né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude. E aqueles, e o mundo, né? E aqueles que nele habitam, ou seja, o céu não adianta nem falar, que esse é o céu, são os céus do Senhor. E só entra lá, entrar, ou seja, morar, ficar para sempre com o Senhor, quem obedecer sua palavra. Então você vê que o inimigo ele pode até andar por lá,
E Deus, ele não é arrogante ou vingativo. Você vê que está no livro de Jó, né? Onde Deus fez uma reunião com seus filhos e o diabo foi lá. Não só uma vez, mas 2 vezes está dizendo. Na palavra de Deus que o diabo foi por lá também. Só que aquela coisa, a palavra de Deus não serve para coisa nenhuma para o diabo. Porque ele não obedece, ele não respeita Deus, ele não teme a Deus. Ele é uma criatura que se rebelou contra Deus e perdeu tudo. Perdeu a luz, esse entendimento, perdeu essa compreensão da palavra, da bondade de Deus. Então veja que ele foi por lá. Se Deus ele fosse vingativo, ele fosse soberbo, de alguma forma arrogante, jamais ele permitia do diabo entrar no céu. Ou seja, no ambiente que ele está. Mas ele permite. É por isso que muitas vezes os crentes eles se atrapalham com isso. Ele acha que na igreja, porque o cabra está ali na igreja, não, numa congregação, uma multidão de gente dentro de uma casa falando de Deus, ouvindo lá uma pessoa falando do Senhor, falando de Bíblia, pensa que todos são crentes ali, que estão ali, são salvos, e não são. Porque Deus ele permite, tranquilo, você faz o que quiser, passa na frente de Deus, Deus está no meio de todo mundo. Agora você, para ser salvo, tem que ser diferente. Você tem que permitir esse Deus agir na sua vida. Ou seja, explicando melhor aqui, o que o apóstolo Paulo diz aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É exatamente isso. É como a palavra de Deus é viva e ela está vivendo em mim. Ou seja, a minha vida está subordinada à palavra. Ela está me levando, me conduzindo. Todo passo que eu dou, tudo que eu faço é conforme a orientação da palavra. Então a palavra ela está me conduzindo. Já não vivo mais eu, mas Cristo, que é a palavra, vive em mim. Ou seja, aí ele diz, a vida que eu vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então veja que o que eu faço, ele está dizendo, é conforme o Jesus quer, conforme Cristo quer, conforme a palavra me diz que deve ser. Então tem gente que acha que é cristão, mas ele não obedece à palavra, ele não observa. Ele ouve, mas acha que isso é. E muitos pregadores, e hoje pastores, porque esse nome ficou meio assim, você vê que muitos pastores aí, eles têm se desviado da palavra. Então, esse nome já ficou meio assim, mas qualquer pessoa, tem que observar se esse pastor, esse ensinador da palavra, está ensinando a palavra correta. Então, veja, muitos têm se desviado da verdade e ensinado aquilo que não vive. Até diz, fala a palavra, Deus está dizendo aqui na sua palavra que é assim, mas essa pessoa está pregando essa palavra, mas quando você olha para a vida dele, ele está vivendo outra palavra, outra situação.
Então, é o caso dos fariseus, que até ensinava certo, mas vivia de forma errada. Até que ele era o zeloso, né? Mas um zelo que não tinha o amor de Deus, de salvação, né? Para salvar as pessoas, no sentido de dizer que tinha que obedecer conforme está a palavra. Então, isso fez com que Jesus criticasse eles e pregasse diferente dele contra eles, dizendo que eles eram hipócritas. Então, o que faz muita gente não viver a palavra, muitas vezes, é claro que o dever é meu, é seu, é individual, de obedecer essa palavra, mas aqueles que nos ensinam têm a responsabilidade maior de dizer que tem que viver. Ainda que essa pessoa que está ensinando não esteja vivendo, mas ele tem que dizer. Para a pessoa, tu quer se salvar, faz isso aí. Porque, do jeito que eu estou dizendo aqui. Porque do jeito que eu estou vivendo, não vou me salvar. Tem que falar a verdade. Porque muitos ficam enganados achando que a palavra de Deus é apenas um bate-papo. Cultuar a Deus é apenas uma festa, um encontro. É apenas uma reunião. É apenas para jogar a conversa fora. E não é assim. Então a palavra de Deus é que nos lava de todo o pecado. Quando você confessa o nome do Senhor, o que é isso? Uma decisão de viver a palavra. Você decide viver o Evangelho. Permitir que Cristo viva em você, a palavra permaneça em você. Quando você toma essa decisão, você apagou todos os teus pecados para trás. Jesus, ele perdoa os pecados. Você se arrependeu, quer viver uma nova vida, você nasceu de novo, é uma nova criatura. A Bíblia diz isso, o próprio Jesus diz que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Aquele que não nascer da água e do Espírito, que é palavra de Deus, e alimentando o teu próprio espírito com a palavra de Deus, não pode entrar no reino do céu, Jesus falou. Então, quando você decide isso, a tua vida é outra. A partir dali, você tem um dever de andar conforme a palavra. Observando, é um outro mundo. Então, eu tenho dito, às vezes, assim para as pessoas, pregando a palavra e dizendo que as pessoas, elas conhecem tudo da terra, se preocupam muito com as coisas da terra e ocupam a sua mente buscando, gravando na sua mente coisas terrenas que não funcionam nada. E aí, às vezes, sabe o nome dos jogadores, dos times de futebol, da seleção, sabe o nome dos atores da novela, mas quando você vai perguntar pelo homem de Deus que já existiu, que está na Bíblia, ou que não está na Bíblia, mas tem história desse homem, e logo aqui, mais depois da Bíblia, que se encerrou aqui, está com quase 2000 anos, que foi fechado o cano bíblico, tem as histórias aí, os testemunhos dos homens de Deus. Aí as pessoas não sabem nada. E muitas vezes, esses dias, eu tenho pregado, falado em congregação aí que eu tenho ido pregar. Eu tenho falado de pessoas que eu pergunto na congregação por nome de pastores nossos. No meu caso, Assembleia de Deus, que pertenço à Assembleia de Deus, mas eu pergunto na nossa igreja, Assembleia de Deus.
como é o nome do nosso pastor, geral, no sentido do Brasil, e as pessoas não sabem quem é. Então isso é vergonha para dizer que é crente, não saber quem é que está te ensinando, de onde está vindo essa doutrina. Né? O que estão ensinando, está certo ou está errado, quem é a pessoa. Eu preciso conhecer as atitudes dessa pessoa, para mim poder entender se eu estou certo ou estou errado, eu estou no caminho certo ou estou no caminho errado. O que eu estou fazendo? Então eu acho assim, que a gente tem que se interessar mais pelo reino do céu. Quando você vai ver Colossenses capítulo 3 e o versículo 1, Paulo diz, se já ressuscitaste com Cristo, o que ele está falando? Ressuscitaste com Cristo. É exatamente, você está morto espiritualmente, você não tem vida, você é uma velha criatura, uma criatura que veio aí, humana, terrena, carnal, e agora passou a ser uma nova criatura viva, que tem salvação, que não vive mais na carne, mas no espírito. É isso aí. Que como Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então entendo, uma nova criatura. Então isso é se já ressuscitaste com Cristo. Estava morto e ressuscitou. Pela palavra, você passa a ser uma pessoa salva. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 1, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Né? Então, aí ele diz no versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. É claro que tu vive na terra e você tem que sobreviver humanamente falando na terra. Quando ele diz pensai nas coisas do céu e não nas que são da terra, ele está dizendo em primeiro lugar, eu tenho que saber melhor o nome dos homens de Deus, bíblico, e aqueles que conduzem nós depois da Bíblia, depois do cânon bíblico fechado. E o que me conduz hoje, meus pastores, quem é? Eu estou nessa denominação aqui, seja lá qual for, mas será, vamos ver aqui, está dentro da palavra, quem é esse homem? Essa pessoa tem testemunha, essa pessoa está fazendo o que é certo, está me ensinando certo, o problema maior é esse, está me ensinando certo. Ou está me ensinando heresias, coisas que Deus nunca falou, que não está na sua palavra. Então tem a responsabilidade, é minha, de eu examinar isso aí. Como diz Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, 23, 24 ali, quando ele diz, não desprezais as profecias. Eu não posso desprezar uma palavra de Deus que alguém está pregando. Desprezar o que é? Você dizer que é mentira, que isso não vale nada, que você não serve para nada, aquelas palavras ali é conversa fiada, tudo é mentira, conversa. Então não posso desprezar. Vai ver que é certo. Então, aí ele diz, não desprezais as profecias, ouvide tudo, retendo bem. Sabe aquela coisa de você ir apanhar arroz ou feijão, ou buscar manga debaixo do pé de manga? Você pegar tudo e depois você escolher o que é bom e fica aquilo lá. E vai usar. É isso aí. Então eu posso ouvir a palavra, toda a pregação, depois eu vou examinar, ouvir tudo, retendo bem.
Eu tenho que examinar isso aí e reter, ficar só com aquilo que presta, que é aquilo que é de Deus, que é a palavra de Deus. Então a responsabilidade é minha. Então veja que esse conhecimento eu tenho que tanto buscar as coisas que são de cima, o que é essa busca? É você se esforçar mesmo, cultuar o Senhor, fazer o que, conforme o pastor está ensinando ali, cultuando, participando de escola bíblica, participando dos cultos, ajudando os irmãos, né? Você lendo Bíblia, jejuando, orando, principalmente orando, buscando as coisas que são de cima. E pensar. Pensar significa você estar sempre renovando. É você sempre pensando, poxa, né? O fulano, rapaz, fez uma obra, o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, Elias, Noé, Abel. Aí você vai pensando nos homens de Deus, Davi. Aí você vai meditando e querendo ser igual a ele. Né? Querendo, servindo de exemplo para você. Porque as pessoas querem se exemplar no que é ruim. Então veja aqui que o ponto de partida aqui está dizendo aqui, do Senhor é a terra e a sua plenitude e o mundo e aqueles que nele habitam. Não adianta. Né? Quando nós estamos falando em todos os sentidos, qualquer besouro, seja maribondo, seja o que for, né? Vem do Senhor. Agora nós estamos falando de gente, de pessoas, que você é uma dessas pessoas. E precisa pensar no Senhor, naquilo que Deus falou. Pois Ele está te orientando para você viver, você se salvar, na sua palavra. Aí ele diz, porque Ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Essa terra. Foi Ele que fez tudo isso. Agora eu quero chegar no ponto aqui, versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Uma pergunta. Quem é essa pessoa que pode se aproximar do Senhor? Que pode ser participante da vida eterna, da graça do Senhor que nos salva. Quem é essa pessoa? O que eu faço para me matricular no céu? Para mim ter um passaporte. Para mim estar aprovado. Para mim estar justificado. Como diz Paulo em Romanos 5, capítulo 5, versículo 1, se nós formos justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Se for justificado pela fé. Se eu for justificado porque acreditei no Senhor. Eu preciso acreditar verdadeiramente nessas palavras e quem acredita faz, né? Porque eu trabalho um mês todinho sem pagamento para uma empresa, para me receber só no fim do mês, porque eu acredito. Eu boto um dinheiro na poupança, boto lá, deposito numa conta no banco e aplico isso, eu boto na poupança, eu deixo lá, porque eu acredito no banco. Ele pode me tomar o dinheiro, mas eu acredito, bota aí, tá botando no bolso dele lá. Não é uma pessoa, estou acreditando no dono do banco. Então, eu preciso depositar confiança no Senhor, isso é fé. É uma coisa que você não está vendo, mas você sabe que o resultado é
Bom, você acredita. Aí eu sou, sendo, pois, justificado pela fé, tendo paz com Deus. Ou seja, aí essa paz me alcança, essa confiança, essa esperança está comigo. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Né? Faz como o apóstolo Paulo, eu acredito, eu sei em quem eu estou acreditando. Então, aí eu sou justificado e tenho paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja quem é esse que chega ao trono da graça, que chega a ser agraciado, justificado por Deus, para ter essa paz do Senhor em si mesmo. Essa paz, o que é isso? Confiança, esperança. Paulo ele fala muito a respeito disso nas suas cartas, que a esperança não é aquilo que se vê. Porque aquilo que nós estamos vendo, como que está esperando? Então a esperança é aquilo que eu tô aplicando confiança numa coisa que eu não estou vendo. Mas que eu sei que eu vou ver. Eu sei que isso é real, ainda que eu não esteja vendo. Isso se chama fé. É isso aí. Então ele diz, a pessoa que planta não tem esperança de colher e de ser participante dos frutos daquilo que plantou, mas quando ele está plantando, ele já está vendo o fruto? Não. Ele está só imaginando, ele está com a confiança, poxa, eu vou plantar essa sementezinha, aí eu vou dar uma cultivada aqui, limpar direitinho, não permitir que o mato venha, umas ervas daninhas venha prejudicar essa planta, eu vou regar, ajeitar, adubar e eu vou colher. Então você está vendo um fruto já, mas só na imaginação, só na confiança, na fé, na esperança só. Não é que você esteja palpando ele, pegando no fruto já. Então veja, isso é o reino do céu. Aí Jesus ele fala muito nessas questões aí também, assim dando uma parábola, falando uma parábola como uma semente de mostarda. Ele disse, o reino do céu é semelhante a uma semente de mostarda, que é uma das menores sementes que existe. Mas quando plantada e regada, claro, nasce uma hortaliça. Né? Ele diz que é a maior das hortaliças, aonde cresce de maneira que os passarinhos fazem ninho nos seus galhos e os animais se acomodam debaixo na sua sombra. Então veja que o reino do céu é isso, é de uma coisa pequena que cresce. Mas eu preciso acreditar. Eu preciso compreender isso sem ver, eu preciso acreditar sem ver. Então muitas vezes eu acredito nos homens, né? Acredito e às vezes eu fico enrolado, perdendo tempo. Não é falar mal aqui, irmão, mas é uma coisa que você tem que meditar, pensar, parar para pensar. Às vezes eu fico perdendo tempo, nós ficamos perdendo tempo com uma coisa que não tem resultado. Que no final, o resultado que for, fica na mesma coisa. Não mudou nada a tua vida. Não estou nada contra aqui quem assiste novela. Mas uma novela mesmo, te enrola, é um novelo aí, é um rolo mesmo. Fica te enrolando a vida inteira, perdendo tempo com aquilo, que é tudo conversa fiada, é uns atores que tá falando de uma coisa que não está acontecendo, não aconteceu e nem vai acontecer. E depois termina tudo, tu ganhou o que com isso? Não mudou nada a tua vida. Muitas vezes aprendeu coisas ruins. Porque o que passa lá é ensinando você
trair marido, você, tanta coisa ruim. É você ser malicioso, traiçoeiro, enganador, falso. E aí o mais que pode aprender é isso aí, essas coisas ruins. E o mal, irmão, ele, quando você dá ênfase, você se interessa, ele já trabalha na tua vida, mesmo não que tem nada a ver, estou só olhando aqui, é isso mesmo. Você está dando lugar, pois se você não tem nada para fazer, pois começa a olhar a Bíblia. Aí isso aqui também, ó, você parece até que não tem valor, mas tem valor, tem poder. Se você está lendo um livro aí qualquer que fala de maldição, de rolo, de coisas enroladas, esse rolo vai ficar em ti. A não ser que você esteja lendo para exatamente dizer para as pessoas não fazer aquilo lá. Então você está lendo, mas você está contra aquilo. Contra, sempre contra. Porque você está lendo apenas para ter conhecimento, para dizer para as pessoas não fazer. Então é o caso da Bíblia. Você lê o que é ruim, testemunho de gente que desobedeceu ao Senhor. Você lê e toma como exemplo para ensinar tanto a você como os outros a não fazer aquilo lá. E os exemplos, as testemunhas boas que deram testemunho de que era servo do Senhor, você querer ser igual a ele e dizer para as pessoas ser. Ser um apóstolo Paulo, um apóstolo Pedro, tanto você como os outros que você ensina. Então veja que uma pessoa assistindo jogo, nada contra. Mas você ganha o quê? O time ganhou o campeonato. Aí você ganhou o quê? Faz toda aquela coisa. Nada contra, mas se você investir esse tempo, toda essa energia que você está gastando, essa memória de estar pensando, até mesmo discutindo com pessoa e tudo enquanto, por causa de futebol, não seria melhor saber o nome dos homens de Deus? Procurar saber os que estão na tua cidade, os homens de Deus, que estão buscando, até mesmo sem você saber, buscando pela tua vida. Porque entenda, o diabo não destrói todos os seres humanos porque existe crente na terra. Porque Deus é o que luta por nós todos os dias, os seus anjos, numa guerra pelos seres humanos. Porque os anjos do mal estão aí para matar, roubar e destruir. É guerra todos os dias. Mas os homens de Deus, quando eu digo homem, é o ser humano, mulher, homem, de Deus, buscando pela tua vida, é nós que intercedemos. São pessoas de Deus na terra que Deus luta, seus anjos lutam por isso aí. E isso é bem claro, está na Bíblia. Né? Os meus anjos ao teu redor, para que não tropece teu pé em pedra, tá. E aí vai dizendo. Quando você vê em Apocalipse, quando João viu aquele anjo, que ele dobrou o joelho nos pés do anjo, o anjo disse, levanta porque eu sou teu servo. E dos teus irmãos. Não, estou aqui para servir vocês. É isso aí. Então veja que os anjos que nos protegem, nos ajudam. Mas você tem que ter as armas corretas, buscar no Senhor para que esses anjos sejam enviados a nosso favor. Para lutar no mundo espiritual. Você acha que você luta com alguém? Com um espírito mau? Como? Então é espírito com espírito, meu. É isso aí.
Então, se eu busco o bem, eu busco em Deus, o Deus está comigo, lutando por mim. Mas se eu não busco? Então, compreenda aqui. Aí, prosseguindo aqui, o versículo 4. Olha o que diz aqui. Vou repetir o 3 para dar ênfase no 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Versículo 4. Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Aquele que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. É isso. Então, como é que eu vou limpar minhas mãos? Como está dizendo, limpo de mão e puro de coração. Quando fala de mão, está aqui minhas mãos. A obra do homem. As minhas obras são conforme as orientações bíblicas. Então está falando de minha mão, limpo de mão. As minhas mãos são limpas. Não estou dizendo eu, estou falando as nossas mãos. Quem busca no Senhor. Limpa, as suas obras são limpas. Como diz o salmista Davi, o Senhor me livrou dos meus inimigos porque viu pureza nas minhas mãos. As obras dele eram puras. Né? Então veja, e limpo e puro de coração, puro, que é a mesma coisa, limpeza e pureza é uma coisa só para não repetir aqui. Então veja aí, puro de coração, o que significa isso? Mão externa, pessoa, meu agir, a maneira de eu agir. E coração, alma, sentimento, pensamento, atitudes aqui, intenção do meu coração, as minhas intenções, os pensamentos e intenções internos da minha alma, no meu espírito, Deus vê isso. E aí já externa isso para as mãos. Com isso eu entro no Santo Monte. Eu chego ao Senhor. Eu me aproximo do Senhor. Quando eu tenho isso aí, as mãos limpas e o coração puro. Então o salmista Davi, que ele aqui também é dele, esse salmo, mas quando você vê aqui no Salmo 51, ele dizendo o que ele está pedindo para Deus, né? Salmo 51, versículo 9, eu vou ler, mas quero chegar no 10, no 11, aí vem aqui o versículo 9. Salmo 51, versículo 9. Esconde a tua face dos meus pecados. Ou seja, me perdoa. Aqui ele está dizendo como que esteja dizendo assim, não leve em conta os meus pecados, me perdoa, né? Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ou seja, aqueles interesses que eu tenho, pensamentos de pecar, que é a iniquidade é exatamente um projeto de pecado. Você projeta na mente, eita, e você é a favor desse negócio. Tem gente que ele não peca, não, mas ele é a favor, rapaz. Pensa num negócio interessadinho. Tá entendendo, irmão? Então apaga, ele está dizendo. Apagar significa uma coisa que ali desvia esse pensamento meu, me dá pensamento do céu, não quero coisa boa, né? Então veja aí, ele está dizendo a perdoar os pecados e apagar, né? Todas as minhas iniquidades. Aí ele diz aqui no versículo 10,
cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então aqui ele tinha pecado quando ele fez esse salmo aqui. Então ele diz, renova em mim, porque estava desgastada a coisa, para dar uma reformada, estava, né? Renova em mim um espírito reto, que eu acabei me atrapalhando aqui no trajeto. É isso aí. Aí ele diz aqui, porque na verdade, irmão, tem que pedir a ele que pode fazer isso. Você não pode pedir ali para o médico, para o dono do banco, ou para o governador, para o presidente da república, para o delegado, ou para o juiz. Rapaz, me ajeita aí meu coração aqui, tá? Me dá um coração puro, um espírito. O que é isso que está falando, ô jumento? Então não vai saber nem o que é isso aí. Né? Eu tenho que pedir para quem pode fazer para mim. É Deus. Não existe como você buscar isso aqui noutra pessoa. Quem é que pode perdoar pecado? Apagar as iniquidades nossas, mudar a nossa vida, nos tornar puro de mão, limpo de mão e puro de coração. Só Ele, nós temos que pedir. Você tem que buscar na fonte certa. Aí ele diz aqui no 11, não me lances fora da tua presença, porque ele tinha pecado. Estava pedindo perdão a Deus. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Não tira de mim o Espírito Santo, senão morreu, acabou. Pois é o Espírito que me ajuda nas fraquezas, me diz o que e como convém pedir, porque não sabemos. E Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo de Deus. Quando eu dou lugar a isso aí. Aí ele diz aqui no versículo 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Me sustenta com um espírito voluntário. Sabe o que é voluntário? Espírito voluntário. É de você ter prazer de adorar a Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Torna-me da alegria da tua salvação. Que só tu pode salvar. É isso aí. Torna-me dar. Ele estava o céu de bronze. Sabe aquela coisa que você não se alegra, ora e não se alegra, porque ele tinha pecado, o Espírito se entristeceu nele ali. Estava como que ele tivesse dito, Espírito, fica aí, deixa eu fazer um negocinho errado aqui e tal. Mas você vê que estava nele, ele sabia que estava ainda. Ele disse, não retira de mim o Espírito Santo. Só que não tinha ação. E ele não sentiu a alegria de adorar o Senhor. Torna-me da alegria da tua salvação. E sustém-me com o espírito voluntário. Essa voluntariedade é tudo que Deus quer. É que o homem busque Ele voluntariamente, não obrigado, forçado. Eu sempre falo de Caim, né? Que ele fez como um ritual, como que fosse uma religião obrigatória, um ritual ali que é como que fosse obrigado ele fazer aquilo lá de uma maneira sem querer fazer. Que ele ofereceu aquele sacrifício, aquele holocausto lá ao Senhor. Então, de maneira revoltada. Então, não adianta, não. Deus não recebe. Então, tem que ser voluntário mesmo. Então, ele diz aqui, voltando aqui, um coração, aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. É ser vaidoso com as coisas da terra. Não, é segundo plano.
Você tem que buscar no Senhor, que não existe isso nele. Vaidade, prepotência, orgulho, soberba, nada disso. Né? Nem jura enganosamente, não anda mentindo, tapeando os outros com malícia. Mas tem muito crente aí que está correndo atrás de malicioso. Não, eu quero aprender, então eu acho bonito. Eu gosto, rapaz, do cara mente direitinho. Pensa num cara mentiroso, cara de pau. Eu quero ser assim também. Você vai ficar perdido igual ele, do mesmo jeito. Aí ele diz no versículo 5 aqui, já voltando aqui, nós estamos aqui já no Salmo 24, né? Este receberá a bênção do Senhor. Este receberá a bênção do Senhor. E a justiça do Deus da sua salvação. A justiça do Deus da nossa salvação. Então é justificado. Recebe a bênção e ele te justifica. O que é justifica? Paga a tua conta. Tu não tem que pagar por Satanás. Que o Adão te vendeu. Vendeu nós. É isso aí. Essa conta nós temos que pagar. Mas o Senhor Jesus pagou lá na cruz do Calvário. Quando eu corro para ele, ele diz, já estou pagando aqui, não deve mais nada. Mas tem que ser dessa forma. Não é, ei, já pagou, agora eu vou beber cachaça, pinotar carnaval. Não vai. Não pagou coisa nenhuma, da tua não. Então só se você recorrer. Aí ele diz no versículo 6, para fechar aqui. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. É isso aí. Aí o apóstolo Pedro diz na sua carta universal, vós, ele inclui ele também, mas ele diz, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou, ou vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, conhecimento. Então tem que anunciar as virtudes, as bondades, a misericórdia, a salvação do Senhor. Nós temos que anunciar. Ele chamou nós, uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para fazer isso. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê é condenado. Mas estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, se pegarão na serpente, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E isso é confirmado. Foi confirmado pelo Senhor. Todo aquele que prega a sua palavra, ele dá poder para fazer maravilhas. Que Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar cada um que nos assistiu através dessa televisão. Ajuda essa pessoa fortalecendo, dando, meu Deus, ânimo, coragem, atitude, ousadia, alegria, o prazer em te servir. Meu Deus, que o Senhor possa achar nessa pessoa limpeza de mão e pureza de coração. E assim, meu Senhor, investir na sua vida. Abençoa, meu Senhor, dando mais entendimento cada vez mais, para que essa pessoa possa compreender as coisas do reino do céu, as riquezas que há na tua salvação. Ajuda, cuida, dando saúde e prosperidade a cada um. É no nome de Jesus que pedimos e por fé nós te agradecemos, no teu nome, Jesus.
Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Amém.